gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Histéricas Podcast, o seu podcast sobre mulheres no audiovisual. Eu sou Carolina Romano. Eu sou Fernanda Soares. E hoje temos uma convidada maravilhosa, entendeu? Minha amiga pessoal, como sempre, pra variar, a gente tem que trazer as amigas pessoais da Fernanda, porque só eu trago minhas amigas. Tá jogando na minha cara que eu não tenho amigo. Tá tudo bem, tá tudo bem. É um convite. Me dá só uma. É um convite para suas amigas virem, amiga. Tô aqui fazendo um networking. Enfim, Vicky Brusco, essa mulher maravilhosa, se apresenta, amiga, por favor. Pro Brasil inteiro. Oi, gente. Oi, gente, eu tô solteira. Acho que tenho que falar as informações importantes primeiro. Sou geminiana, tenho 23 anos de idade, quase 24. Sou artista, sou atriz, sou dramaturga, sou diretora, sou bailarina, sou modelo. Sou aquela que a gente tenta, né, tudo. E é um pouquinho isso, entrei um pouco mais no mundo do cinema há pouco tempo. Eu sempre fui muito voltada para arte dentro do teatro, um meio teatral, e até por isso que eu acho que essa conversa vai ser hiper interessante, porque são mundos completamente diferentes, os corpos são vistos, né? E, enfim, é isso. Bem-vinda, estou muito feliz que você tá aqui, muito animada, e eu vou falar o tema e depois eu vou comentar com vocês como eu conheci a Vicky, porque aí eu acho que o universo ele faz movimentos curiosos, né? Que é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre a falta de diversidade dos corpos, principalmente no audiovisual. A gente até vai fazer um comentário sobre teatro e tal, porque eu e a Vicky estamos mais nesse mundo, mas principalmente no audiovisual, porque a gente vê aí, né, vários elencos, que elenco diverso, quantas pessoas não brancas, quantas pessoas negras, quantas pessoas de cabelo raspado, todo mundo magro, tudo modelo, entendeu? Não tem uma gordura no corpo, entendeu? Não vale, isso pra mim não é representatividade, entendeu? Eu fico puta. Mas enfim, eu conheci a Vicky num teste que a gente fez um pouco antes da pandemia, né, Vi? Tipo, acho que a gente fez o teste, acho que a Job até caiu, né? Porque ia ser gravado no meio da pandemia. Cara, é verdade, nem o Job caiu, não chegou nem a receber resposta. Não ficamos sabendo de nada. E aí, eu lembro que era um teste de publicidade, e era o meu primeiro teste presencial na minha vida, porque eu só tinha feito teste via foto ou gravado em casa e tal. E aí eu lembro que eu estava muito nervosa, porque era meu primeiro teste presencial, e aí eu cheguei e só tinha mulher alta, magra, esbelta, modelo. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo aqui? Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Aí quando eu vi a Vicky, eu falei, meu Deus, graças a Deus. Ufa, tipo, eu não tô aqui sozinha. E aí depois a gente ainda foi se ajudar. Foi um grande caos, uma grande confusão. Mas eu e Vicky ficamos duas Maria Fifi, conversando lá, viramos amigas. E aqui estamos. Deu tudo errado, mas no final deu tudo Exatamente. certo. Aí deu 2 semanas, a pandemia começou, nenhuma das duas pegou o job, mas a gente tá aqui. Provavelmente a gente não ia pegar, porque alguma das modelos que... E a gente até contracenou juntas, né? Foi mó legal, que a gente chegou, se deu oi e tal, e aí quando chamaram 3 pessoas lá pra ir pro estúdio gravar, eu fiz com a Vicky, foi muito legal. Enfim... e esse é um episódio que eu tô querendo fazer há muito tempo já, acho que eu comentei com a Fê, né? Lá no começo, quando a gente criou o podcast, eu falei pra ela que eu queria falar disso. E eu acho que é um momento muito legal da gente falar sobre isso, assim, porque a gente vê que as portas, elas estão se abrindo pra representatividade, pra diversidade, de alguma forma. É claro que algumas obras fazem isso por uma obrigação social, a gente não pode nunca excluir esse fato, não que a obra esteja fazendo isso porque ela é política, ou porque ela acredita em representatividade. Esses dias aí saiu uma matéria, não me lembro agora de qual lugar, que falava que na bilheteria norte-americana, e provavelmente isso reflete no resto do mundo, as pessoas estavam vendo mais filmes com um elenco diverso porque elas se sentiam mais representadas. Então, a gente já vê aí que pelo menos algum impacto na indústria esse tipo de coisa tá fazendo, né? E aí a gente tem também as obras que realmente se preocupam com isso e que tem cabeças pensantes atrás disso. Mas fica aqui o meu questionamento do começo do episódio, né? Porque é legal a gente fazer um exercício. Vamos fazer um exercício mental. Eu e meus exercícios mentais. Quando a gente pega lá uma foto do elenco novo do revival de Gossip Girl, e a gente fala assim, nossa, quanta gente diferente. Porque o primeiro só tinha gente branca, né? Aí o segundo você fala, nossa, quanta gente diferente. Tem uma mina de cabelo raspado, tem uma mina negra, tem uma mais baixinha, tem uma não sei o que, não sei o que. Todas as pessoas são magras.
Não existe, pra você ser rico, você não pode ter gordura corporal. Acho que deve ser essa a regra, porque Gossip Girl é assim, Elite também. Mas assim, não tem celulite, não tem peito caído, não tem barriga, não tem não tem gente nem com pochetinha. Ou você é extremamente magra, tipo modelo, ou você é gorda. Você não existe ninguém ali no meio do caminho. Ninguém. Só existem 2 tipos de corpos, né? E eu acho que é muito legal a Vi que fala disso, especialmente, porque ela fez um post esses dias no Instagram que ela falou disso. De teste de publicidade e tal. Você quer comentar? Ai, foi muito engraçado, porque eu acho que eu ando muito pensando nisso tudo, porque parece estar cada vez mais presente na minha vida. E é muito engraçado, porque, tipo, querendo ou não, quando eu passo a falar sobre uma pauta social que assim, é forte na gente, nem que seja para eu falar sobre a minha orientação sexual, sobre a minha sexualidade, ou sobre o meu corpo, isso, querendo ou não, para o público acaba sendo meio o que eu represento, assim, sabe? Uhum. E eu acho que as nossas pautas sociais e políticas acabam sendo meio assim na arte também. Então é sempre muito tipo, vamos pegar ela ou escolher ela porque ela é body positive, sabe? Porque ela não sei o quê. E não por tudo o que me resta, o que me engloba de resto, sabe? Não, é só pela significância daquilo, porque aquilo gera um símbolo, sabe? E aquele símbolo gera marketing, aquele marketing gera dinheiro. E no final das contas, a gente tá aí no pink money rodando para todos os lados. Total. Então, tá sendo um processo bem interessante para mim de desatar tudo isso, entender qual é o lado da importância da representatividade no quesito político e qual lado que é interessante a representatividade só pela existência, sabe? Uhum. Quando você falou qual o tema que a gente ia conversar, eu fiquei pensando em coisas que me formaram, assim, falei, cara, audiovisual, né? E, tipo, referências que me formaram como visualização de mulher, assim, no audiovisual. E só foi surgindo besteira, absurdo, assim, sabe? E aí eu fiquei pensando, cara, como que a gente não caminhou com nada de referência que é válida? Agora a gente formada com 20 e poucos anos de idade tá vendo coisas aparecerem. Mas na nossa formação de vida, de pré-adolescência e adolescente, fui vendo, não, ver uma coisa tipo do cinema mais contemporâneo, mas de 20 anos atrás, 10 anos atrás, e nada, a gente cresceu com meninas malvadas, sabe? Então, é uma coisa que eu fico tentando desatar isso para, tipo, me entender artista e fazedora de arte num sentido de eu quero fazer meus filmes com pautas LGBTs, com pautas negras, com pautas de corpos reais, bababá, mas que a pauta do filme não seja isso, sabe? Tipo, eu quero, do mesmo jeito que eu quero ver filmes com mulheres lésbicas, mulheres que amam mulheres, mas que não seja voltado na sexualidade delas, isso seja um mero fato, eu também quero ver corpos que representem isso de uma maneira orgânica, sabe? A gente não precisa explicar por que tem um elenco inteiro de Gossip Girl com pessoas magras. Isso já é autoexplicativo, porque eles só são lá, não é sobre a pauta em si. Porque é meio assim, tipo, quando tem a porcentagem, né, a cota, eles colocam uma cota que representa isso, tipo, a melhor amiga gorda, que a trama dela inteira durante o filme é a insegurança que ela tem em ser gorda e a melhor amiga dela principal do filme ser completamente magra e esbelta, sabe? E essa pessoa gira em torno daquilo. Então, meu único medo é, tipo, a representatividade que tá começando a cair sempre nesse limbo, sabe? Sim. Tipo, a personagem gorda que a única personalidade dela é ser gorda. Ou, tipo, uma pessoa... E comer. Ou uma pessoa que não seria tão magra, modelo, num corpo, tipo, mais parecido com o meu, por exemplo, aonde ela é sempre a amiga diferentona. Ela é sempre, tipo assim, ela não tem questões, ela não tem paixões, ela não tem... Ela não busca nada, não tem sonhos, não tem problemas familiares. Ela é só a amiga diferentona. E pior, ela é a amiga diferentona ou a amiga gorda que vai inspirar pra caralho a amiga padrão dela, entendeu? Ela é só o suporte emocional. Tipo, ela dita tudo que a principal tem que fazer na vida dela, mas ela não tem um traço de identidade sequer. Exato. É isso mesmo, é triste, né? Porque é isso, a Vicky falou 24 anos. Eu vou fazer 34 anos. Então, a gente tem aí 10 anos de diferença, de uma geração inteira, e nada mudou, né? É isso, porque eu assistia, sei lá, cresci assistindo Friends, cresci assistindo as Patricinhas de Beverly Hills. Dawson's Creek. E todas as pessoas... Todo mundo rindo de nervoso.
magérrimas, né? E muito nessa coisa, tipo, quando existe uma pessoa gorda, uma coisa que me incomoda muito é o rolê do recurso que, principalmente em obra de comédia, a galera usa muito, Total. que é colocar a pessoa gorda ali como piada fácil. Tipo, no elenco não tem ninguém gordo, mas aí o elenco vai viajar, entra no avião e para recurso de comédia coloca o personagem Eles precisam de principal um entre gordo. duas pessoas gordas no avião. Nossa, que Uhum. engraçado, kkk. É tipo, até quando a gente vai ter que olhar para uma cena dessa, né? E aí eu começo até a ir além, tipo, jornalismo. Quantas jornalistas gordas você já viu Não no existe, Jornal não existe. Nacional? Não existe, não vai existir. É uma coisa Uma que eu não mulher entro do nem tempo, parando. uma mulher do tempo. Será que se você aumenta a sua gordura corporal, você não consegue mais analisar a previsão do tempo? É tipo isso, é. E aí hoje, para não ser, tem uma mina que não é magra, que tem mais visibilidade na Globo, ela é comentarista de quê? De fofoca, na Fátima Bernardes. Ela tá ali para fofocar. Fofocar sobre BBB, Ai, é fofocar sobre a vida dos verdade. famosos, fofocar. Maravilhoso. Então é a fofoqueira, que é o arquétipo da fofoqueira. Então, ou a pessoa que é gorda, ela não tem vida, logo ela vai fofocar sobre a vida alheia. Uhum. É E isso, eu, né? e eu acho também que isso que a Vicky falou da gente crescer com esses exemplos, eu acho que é o que mais me bate, assim. Eu lembro que recentemente, sim, no final do ano passado. Gente, eu tô presa num limbo temporal, tá? Então, pra mim, o final do ano passado foi ontem, tá? Mas assim, que eu lembro que. Foi. que eu lembro que eu até fiz um post no meu Instagram que eu falava sobre isso, que quando eu era pequena, quando eu tinha, tipo, lá, meus 11 anos, 12 anos, e eu entrei no teatro, eu comecei a fazer teatro, eu comecei a ter o sonho de ser atriz, não sei o que, começou, eu tinha um medo absurdo. O meu maior medo da minha vida inteira era até eu chegar lá, eu não ser magra. Foi uma coisa que me assombrou durante a minha pré-adolescência e a minha adolescência. Eu tive distúrbio alimentar, eu tive bulimia, e tudo isso foi por causa disso. Porque eu tinha, assim, teve também o lance de você querer se encaixar socialmente, das suas amigas serem mais magras que você. Quem nunca, né, passou por isso? As suas amigas são mais bonitas, beijaram primeiro, esse tipo de coisa. Então tinha isso, mas tinha muito disso atrelado com o meu sonho do teatro e tal, de querer me encaixar e me sentir parecida. E uma coisa muito louca que aconteceu, que eu só fui refletir depois, que até me fez fazer esse texto, que foi o seguinte. Depois que eu perdi isso, que eu entrei na faculdade, que eu virei uma adultinha, e que aí eu aprendi a gostar do meu corpo, a me amar como eu era e não sei o quê, eu entrei num outro processo, que foi, eu fui estudar teatro, fui estudar atuação. E aí eu estudei tanto teatro, quanto atuação pra cinema e pra TV. E quando eu entrei na sala de ensaio, então assim, quando eu tava crescendo, eu já não tinha referências com corpos parecidos com os meus ali na tela. Então você acha que você não vai conseguir porque não tem ninguém igual a você. É uma lógica simples. Você olha e fala, não tem nenhuma atriz parecida comigo, nunca serei contratada. Além de ter isso, quando eu entrei na sala de ensaio, as minhas colegas não eram parecidas comigo. Eu era a pessoa menos magra dali. Aí quando eu fui estudar audiovisual, piorou, né? Porque aí, puta que pariu. Eu sempre me sinto a pessoa mais feia da turma, honestamente, assim. E não é nem, tipo, vitimismo. É uma coisa que você olha e você fala, gente, o que eu tô fazendo aqui? Tipo, acho melhor eu trocar de profissão. Porque realmente é uma coisa que vai deixando a gente meio perdida, sabe? Às vezes eu me pergunto, eu falo assim... isso que eu já sou muito desconstruída com o meu corpo, mas não posso negar que às vezes eu me pergunto assim, nossa, será que o dia que eu pegar um projeto grande, não vão me obrigar a emagrecer? Eu já pensei nisso várias vezes. E aí você fica pensando que o projeto grande, se você pegar ele vai ser motivação suficiente para você ficar magra, que vai ser uma justificativa, sabe? Sendo que essa justificativa seria ceder a uma pressão do sistema em si. Mas é muito engraçado, tipo, como isso fica enraizado, mesmo com todo o processo de aceitação e amor próprio, a porra toda que não tem ao longo dos anos. Teve uma vez, eu tava com 14 anos, eu tava com um agentezão super famoso. Eu mudei para os Estados Unidos com uns 15 anos, e aí, isso foi antes, e eu acabei desatando com ele por conta disso. Mas, enfim, eu lembro que um dia a gente fez um ensaio, e aí depois ele voltou com os ensaios, as fotos originais e fotos tratadas das coisas, em que todas as fotos tratadas eu tava, tipo, com
com um braço assim, tipo, 1/3 do que é esse, sabe? Tipo assim. E aí eu falei, cara, por que que você tá mostrando as fotos assim? Por que que tá tão fino? Ele falou, porque isso é como você tá, isso é como você tem que tá. E aí ele falando, eu me lembrei disso justamente quando a gente tava falando da melhor amiga fofoqueira, porque ele falou exatamente essa frase. Ele falou, se um dia você quiser pegar algum personagem principal no audiovisual como atriz, se você não quiser ser só a melhor amiga ou a coadjuvante que aparece em 3 cenas, você vai ter que afinar esse braço. Você tem que emagrecer. Não adianta, não tem outro jeito. E eu lembro que aquilo... Sabe a frase que martela pro resto da sua vida, assim? E até hoje, eu tô linda, maravilhosa, querendo sair, me amando, assim, com toda aquela aceitação e amor próprio que a gente tem todos os dias. Parei na frente do espelho, vi meu braço, eu automaticamente, tipo, começo a apertar e grampear pra ver como ele ficaria. Tipo, umas coisas, assim, que é tão enraizada. Mesmo eu sabendo que, cara, não importa, que as coisas estão mudando, que o meu trabalho é maior do que tudo isso. Independente, fica muito enraizado. Não tem como. Por isso que todo mundo vem falar, cara, como você é tão confiante. Nossa, você passa uma jornada tão linda de aceitação e amor próprio, como se fosse esse lugar sagrado, esse santo grau que eu alcançasse, assim, e falasse, uau, eu sou suficiente, eu não preciso de ninguém, não preciso do dinheiro, sou autossuficiente. Não existe, não existe. Então é muito difícil, ainda mais a gente que trabalha com imagem, né? Tipo, ok, vou postar assim, porque esse é o jeito que eu sou, mas eu vou continuar me escrutinando e tentando tirar essa ideia de que eu não sou merecedora daquilo, porque eu não sou uma das garotas de 55 quilos da minha sala de curso para atuação para TV. Total. Nossa, é muito isso. E isso que você falou do corpo, eu ia falar disso mais pra frente, mas queria até ler um texto de uma amiga minha que ela postou esses dias. Ela fez um Reels, né? Fazendo um Reels ou um TikTok, como você quiser chamar, a rede social de sua preferência. Que é aquele que você tá de pijama e aí toca uma música, aí fica uma luz vermelha e você fica lá com a sua silhueta bem gata, gostosa, maravilhosa, como a grande gostosa que você é. Ela postou um texto que ela falava o seguinte, que ela não queria que esse papo de body positive, que ela odeia a palavra aceitação. Ela diz que pra ela isso não soa bem. Que ela queria se sentir gata e não se sentir aceita. Ela não queria se olhar no espelho e falar, eu me aceito. Porque aceitar parece que é tipo assim, é o que sobrou, entendeu? Como eu não caibo aqui, eu vou aceitar o que eu sou. E aí o que ela questiona é justamente isso. Eu não quero me sentir aceita. Eu quero me achar linda pra caralho, entendeu? E eu fiquei assim, tipo, caralho, Luísa. Inclusive, Luísa, um beijo. Que eu até pedi pra ela pra falar o texto aqui no podcast, ela deixou, então tô aqui mandando um beijo pra ela. E aí eu falei assim, caralho, Luísa, é isso, porque eu me sinto assim também. Eu odeio quando... Porque assim, eu falo muito de corpo no Instagram, porque eu demorei muito tempo pra me aceitar e eu acho importante, quanto mais referência a gente tem, melhor. Mas é muito chato você ser a atriz que se aceita. Entendeu? A Vic tá rindo, deve passar por isso. Cara, o todo tanto dia. de comentário, eu tenho um ódio. Tipo, eu adoro que você tá tentando, eu sei que você tá tentando ser legal e fazer eu me sentir melhor, mas não comenta, nossa, como você é corajosa. Ou tipo, nossa, você é linda de qualquer jeito, tá? Nunca aceite que os outros digam o contrário. Mas assim, tipo, eu não preciso de aceitação de alguém batendo a mão na minha cabeça e falando, se conforma, tá tudo bem, você existe desse jeito. Não é sobre isso, eu não preciso de pena. Eu não preciso que as pessoas me achem corajosa por estar colocando meu corpo na internet. Ninguém fala que a Kendall Jenner é corajosa, sabe? Sim. Por mostrar um biquíni arregaçado na vagina. Não é, porque ela já é uma modelo padronizada total. Isso não existe. Eu falo, então, tipo, não tenham piedade de mim. Eu quero que você fale que gostosa e ponto. E ponto. Acabou. Independente de como, e ponto. Porque é uma mudança de mindset. Tipo, eu não achava um corpo gordo bonito. Porque eu fui ensinada a não achar um corpo gordo bonito. Tipo, a gente aprende até, tipo, enojar, tipo, a criar, tipo, porque a imagem é totalmente associada à falta de higiene e à falta de cuidado, né? Então fica nesse lugar de, a pessoa não se cuida. Tudo mindset, é muito engraçado. Quando, tipo, você começa a parar para olhar um corpo gordo, um corpo totalmente diferente do seu, ou tipo, completamente oposto, você imagina que um corpo tem que ser, e para e observa aquilo e fala, não, pera, mas esteticamente
tirando o padrão de beleza, ou o que é beleza na sociedade, mas como uma figura estética só, isso é muito interessante, isso é muito bonito. E aí, isso vai mudar. E é um exercício até para si mesmo. Sabe quando você se olha? Tipo, eu lembro, foi assim com as minhas estrias. Como eu engordei muito rápido, eu fiquei com muita estria no estômago, assim. E aquilo eu olhei um dia e falei, cara, que isso? Tipo, que nojo, sabe? Foi a minha primeira reação. E aí foi muito interessante o processo de parar no espelho e observar e questionar, porque um pensamento leva ao outro, de por quê? Mas não, cara, mas até que é bonito. Não, nossa, mas parece que um gato arranhou e ficou assim. E muda. E aí, do nada, parece que é um clique em que a visão do que é bonito ou não se altera e começa a se adequar, assim, tipo, pessoas que você... Porque essa coisa também, né? A gente tem a autoaceitação, mas quando vai para a sexualidade, as pessoas entram num lugar de mas é meu gosto, sabe? Nossa, Tipo, total. eu aceito todo mundo, acho o movimento body positive incrível, amo que os pretos estão lutando pela autoaceitação da pele, da história deles, mas não é muito bem o tipo de pessoa com a qual eu me relacionaria, não é muito bem o meu tipo, e tipo, não é uma coisa que você escolhe, sabe? Como se a pressão estética não tivesse totalmente interligada com as nossas relações interpessoais, sabe? Tipo, por que automaticamente a gente vê uma mina gorda no Tinder, uma mina preta, uma mina asiática, qualquer coisa, e as pessoas já dão X? Porque é automático, tipo, eu não vou me relacionar com esse tipo de pessoa, sabe? Mas eu aceito super. Acho lindo. Você na sua casa, eu na minha. Acho lindo, mas não vou te beijar. Ou vou te beijar pra mostrar que eu sou desconstruído. É uma solidão gigantesca, né? Que você não se vê e quando você tá no mundo real, você muitas vezes o espaço não é para você, né? Se a gente está falando de corpos gordos, de pessoas que vivem com algum tipo de deficiência, os espaços não foram feitos para você, a cadeira às vezes é pequena demais, etc e tal. E você tem que ouvir esse tipo de comentário. Eu escrevi aqui no roteiro para não esquecer também, porque a minha maior experiência com audiovisual é como assistente de direção em publicidade. E me trouxe traumas horríveis, inclusive enquanto mulher e enquanto uma pessoa gorda, né? Porque eu já ouvi departamento de figurino de propaganda dizendo que a pessoa que a gente ia chamar para determinada propaganda não podia ser gorda, porque senão eles não iam conseguir vestir essas pessoas. Eles não tinham isso no acervo. Aí eu fiz uma série de vídeos para uma marca de beleza. E aí a marca de beleza ofereceu Extreme Makeover, ia sortear Extreme Makeover das clientes. E aí a gente chegou a fazer uma reunião com a cliente, com a agência, com a produtora, que é onde eu trabalhava, com a preocupação girando, falando, gente, o que a gente vai fazer se a mulher que for sorteada for gorda? E nessa sala de reunião foi discutido, a gente não vai conseguir fazer um extreme makeover bonito, porque a gente não vai conseguir deixar ela bonita se ela for gorda. E isso numa sala de reunião Nossa, que ódio! com a maior parte de homens, né, com algumas mulheres, e a única pessoa gorda na sala era eu. Então eu estava ali sentada em silêncio, anotando as preocupações do cliente, do não sei o quê, e tem no caderno, tipo, não pode ser gorda. Aí na sua cabeça pensando, vai tomar no cu. Querendo matar alguém? Não, mas isso é isso. Não, era a Fernanda de 24 anos. E aí, há 10 anos atrás, body positive? O que é body positive? Que merda é essa, Não. entendeu? Ou você é magra, ou você fica magra ou você vai pra casa. É tipo isso. Eu tava solteira e com certeza absoluta que eu ia terminar a vida solteira porque eu era gorda e ninguém me queria. Era isso, virei titia, fiquei para titia, era esse meu raciocínio na época. E isso era reafirmado o tempo inteiro nessas reuniões que eu participava. E normalmente nas equipes eu era a única pessoa gorda. E vinha também o relé de, será que ela vai dar conta? Porque é um trabalho árduo, né? A gente vai ter que subir muita escada, subir equipamento. Será que vai dar conta? Primeiro porque é mulher e segundo porque é gorda. Será que vai dar conta? E aí, o rolê, alguns anos depois, quando eu comecei a fazer conteúdo para a internet, era uma coisa que, como eu já conhecia a publicidade, eu sabia como funcionavam as coisas. Normalmente, para publicidade, quando você chama alguém,
Você produz o figurino dessa pessoa, né? Uhum. Você chega lá, tem uma figurinista que vai te passar. Todas as vezes que me chamaram enquanto Fernanda para poder, pediram para eu levar minhas próprias roupas. Todas as vezes. Por quê? Porque eu não tenho roupa. Porque não tem E não roupa fazem questão de ter. a mesma coisa de maquiador para pele negra, para que sabe lidar Uhum. com cabelo crespo. Total. As pessoas não têm essa preocupação. Então eu já ouvi muitas histórias de gente que eu conheço que, tipo, cara, cheguei lá e a pessoa me deu um pente para eu pentear o meu cabelo. E é tipo, oi? Meu cabelo Cara, em enrolado. teste de publicidade existe muito. Porque normalmente muito teste você chega e eles, tipo, maquiam você. E, tipo, às vezes até tem roupa que eles não querem que você use pro casting. Tipo, nem que você seja com básico, tem roupas específicas lá. E, cara, a maioria das vezes eles não estão preparados. Agora isso tá mudando, porque, né, tá sendo meio obrigatório mudar, finalmente. Uhum. Mas, antigamente, tipo, maquiadores que chegava lá, eles tinham 3 tons de bases. E era isso, E olhe tipo, lá, se né? vira, se vira. Total. E olha lá. Bizarro. E eu acho que é muito doido isso, porque... É muito legal você falar isso, Fê, porque às vezes fica parecendo que só a gente, atriz, que meio que passa por isso, sabe? Tipo assim, como é a nossa imagem, a gente fica preocupada porque não tem uma imagem parecida com a nossa ali. E aí, quando você fala isso, a gente percebe que é uma coisa que tá no processo todo. Por quê? Eu até tive uma discussão dessa... Gente, eu sou... Se vocês não sabem, nunca estudaram comigo, eu sou a rainha de levantar a mão e falar assim, eu entendo, mas não concordo. E aí começa-se uma grande discussão. Que a gente tava falando na minha aula de interpretação pra TV e cinema. Meu professor, diretor, preparador de elenco, tava falando que eles estão cada vez mais escolhendo pessoas reais pra produções como cinema e série de televisão. Não tava falando de novela, tava falando de cinema e série de TV e tal. E aí eu levantei uma questão pra ele. Eu disse assim, acredito em você. Não estou duvidando de você. Eu sei que você tá... Eu acredito 100% no que você tá me falando. Se você, que é meu professor, trabalha no mercado, tá falando pra mim que vai ficar tudo bem, eu vou acreditar em você, cegamente. Mas eu só queria deixar um questionamento aqui, que é uma coisa que a gente sempre fala aqui no podcast. E o imaginário do produtor de elenco e do diretor? Aonde fica esse imaginário? Porque você pode até falar pra mim que eles querem contratar pessoas reais. Mas se você fala pra mim ao mesmo tempo que quando uma pessoa escreve um roteiro e o diretor pega aquele roteiro, e diretor / diretora / diretore, pega aquele roteiro e fala assim, eu vou contratar a pessoa que me lembra este personagem. Qual é a pessoa que lembra esse personagem na cabeça desse diretor, diretora ou diretore? Ou desse produtor de elenco? É uma pessoa padrão que a gente tá vendo na televisão desde que a gente vive? Ou é uma pessoa diferentona? Se o roteiro não disser que essa pessoa é diferentona, vai vir no imaginário dele uma pessoa diferentona? Pode ser que sim. Super pode ser que sim. Mas a gente não pode ignorar essa questão de que muitas vezes não. Entendeu? Então eu acho que isso da gente ir mudando as coisas... Tipo, não adianta mudar o topo do iceberg. Entendeu? Isso de tipo assim, porque a gente agora em publicidade, a gente vai colocar e tal, não sei o quê. Isso é a ponta do iceberg, cara. E o resto, sabe? Teve uma série aí brasileira, não vou citar nomes, quem assistiu vai saber que série que é. Que na primeira temporada, no primeiro episódio da série, tem uma cena lá que tem uma atriz que tá transando lá com um cara. E aí, eles estão transando, aí tem muito sexo, né? E aí toda vez que tem sexo, mostra o corpo da mulher inteiro, e o corpo do cara não mostra porra nenhuma, a gente não vê nem a bundinha dele. E aí, dá um close no peito da atriz. Um peito lindo, belíssimo, nada contra o peito dela. Mas um peito grande, assim, não gigante, porque gigante não pode também. Não pode muito pequeno, gigante também não pode, tem que ser meio termo. Aí um peito grande, durinho, dá um close. Aí minha amiga, que estava assistindo, atriz também, minha amiga atriz, falou assim, você assistiu já a série tal? Falei, já, tô no episódio 2. Ela falou, acabei de ver o episódio 1. Eu jamais poderia fazer essa série. Porque se eu fosse contratada pra essa personagem, no teste de imagem, eles não iam passar o meu peito. Porque eu não sei se vocês sabem, agora eu vou contar pra vocês. Quando a gente faz o teste, passa por tudo, tá? Aí tamo lá nas fases finais. Ai, Carol, vai ter uma cena de sexo, vai ter que aparecer pelada. Topa? Topo. Beleza, vamos fazer um teste aqui pra gente ver como você fica pelada na câmera. Esse teste é o que ela questionou. Ela falou, eu não ia passar nesse teste, porque o meu peito é grande, mas ele é caído. Por exemplo, você já assistiu Girls? Tem as 2 irmãs e uma amiga que, tipo, roubam... Eu vi um pouco, eu vi metade da primeira temporada.
É uma série muito boa, mas, por exemplo, a principal, tipo, começa por aí, que nenhuma das três é padrão. Já amo, e, tipo, envolve nada delas serem. Mas a principal das três tem um peito muito grande, tipo, maior que o meu, se pá. E, tipo, tudo, a internet inteira se voltou pro tamanho do peito da mulher. Nada enfocava naquilo. Nem cena de sexo dela apareceu E dela ela sem, usa um sem suéter, top não nem nada. usa? Ela não usa E umas ela roupas sempre usa um largas? suéter, ela usa umas blusas largas, assim, mas mesmo assim, tipo, tudo virou sobre a hipersexualização do peito dela. E a série é muito legal para as pessoas ficarem focando no tamanho do peito de uma pessoa, sabe? Não, isso me fez lembrar o rolê do Modern Family. Não sei se vocês acompanharam. Desde o início, no principal, tem os três irmãos, né? Que é o menino, a menina nerd A e a Alex, menina gostosa, a uhum, gostosona e tal. uhum. Quando começou, a nerd era uma menina, uma menininha, né? E A Alex, né? tudo. E aí, tem, sei lá, 10 anos de série, 15 anos de série que tá no ar. Essa menina se transformou numa mulher gostosa, com curva, com peito, com bunda. Sim. E rolou toda uma questão, porque a personagem não pode ser gostosa, porque você não pode ser nerd e Sim. gostosa. Você não pode Então, ser inteligente e bonita. E começaram até a questionar, ela começou a ter uma vida sexual, né? E começaram a questionar, tipo, por que estão fazendo ela ter uma vida sexual na série? Porque Porque não sim, entendeu? Porque as pessoas têm vida sexual, inferno. não, e o rolê é que, tipo, se você vê o figurino da Alex dentro do Modern Family, é cheio de camada para esconder o corpo dela. Meio que pra, tipo, se você vê ela nas redes sociais e você vê ela lá, você vê que estão escondendo a corpulência Uhum. dela, porque aparentemente você não pode ser nerd e ter um corpo, né? Então, falando isso que não é nem, tipo, a gente não tá nem falando de representatividade de corpos gordos, né? Que falta. É que falta tudo, né? Faltam É uma todos. personificação geral, né? Todo Todos. mundo. Não, e foi muito engraçado, porque eu vi a Ariel Winter, tipo, que é a menina que faz a Alex, numa matéria esses dias que eram, ai meu Deus, que ódio disso! Atrizes que parecem ser feias, mas na verdade são muito bonitas. Aí tinha, tipo, atrizes tipo a mina de Betty a Feia e não sei quem, não sei o que lá, e tinha ela como se fosse ela no Modern Family e uma foto dela no tapete vermelho, assim. Como assim? Não, é só porque a pessoa não performa uma hipersexualização também, sabe? É dada como, tipo, no audiovisual. Se ela não é mulher e não é personificada completamente sexualmente, ela é feia, ela não é bonita. Porque, tipo, se a mulher tem que ser retratada no audiovisual, ela tem que ser extremamente sensual o tempo inteiro. Sim. Mesmo no mundo dos heróis. No herói, estão nem aí até, tipo, no que acontece no contexto do filme em si. Se assiste um Esquadrão Suicida da vida, um filme qual é o nome dela? Da Margot Chiquinha, Robbie. da Margot Robbie com ela, tipo, é uma baita hipersexualização generalizada o filme inteiro. E você fala, cara, eu só queria ver super-heróis, sabe? Eu tava aqui suave. E eu queria só fazer Queria fazer um disclaimer, já que a Fê falou isso, de que a gente tá falando de todos os corpos, que eu acho que é uma coisa que é muito legal da gente falar, que eu fiquei pensando. Que, assim, a gente não tá nem falando... E aí, nesse caso, eu acho que a gente pode sim colocar no mesmo pacote. A gente não tá nem falando dos homens. Porque homem só pode ser musculoso. Ele só tem uma opção. A gente ainda tem umas ali no meio do caminho. Eles têm uma opção. O deles é ou eles são gostosos, ou se eles forem magros, eles são gays. Ou é tipo o nerdzinho esquisito. O nerdzinho esquisito. Tipo, ou eles são gordos, né? Mas assim, são personagem gordo estereótipo, né? O que a gente tava falando. E eu acho que isso é muito cruel também. Tipo assim, eu vejo que meus amigos homens atores são mais encanados com o corpo, tô falando sério, do que minhas amigas atrizes mulheres. Eu não acho que eu tenho amigo ator gordo. Tipo, se eu parar pra pensar assim, Eu quase não tenho. tenho. Eu não tenho Basicamente, nenhum. estão todos querendo entrar em... Não tem. Sabe o que eu parei pra pensar agora? Atrizes mais bem pagas do mundo. A gente tá falando de Modern Family, né? A primeira de todas é a Sofia Vergara. Que é uma grande, A uma segunda- gostosa. Tipo, o padrão de segunda- mulher mais gostosa. Sim, total. Mas pelo menos é uma latina, né? Não é uma estadunidense. Mas a segunda é a Melissa McCarthy, que é aquela, tipo, comediante, né? Basicamente, Uhum. ela só faz... E a Melissa McCarthy fez aquela série que era Mike and Molly. Vocês Uhum. lembram Sim, disso? lembro. Que eram dois gordos.
E a série girava totalmente sobre serem dois gordos cômicos, assim, como uma baita personificação. E tudo que a Melissa McCarthy é baseado nisso. Filmes engraçados em que ela é ou a melhor amiga, ou não sei o quê, ou é uma coisa, tipo, completamente engraçada, tipo, caçadores de fantasmas, e não sei o quê. E é tudo voltado nisso. Mas aí agora, na quarentena, ela perdeu, tipo, não sei quantos quilos. Tipo, 50 quilos, não sei o que, não sei o que lá. E tá literalmente uma gorda muito pequena. Quase magra. E a internet começou a falar que ela não ia fazer mais filme direito. Ela não ia fazer mais sucesso. Porque ela perdeu a graça. Porque a graça dela era ser uma gorda cômica. Falaram a Não era ser mesma engraçada. coisa do Leandro Hassum aqui no Brasil, que fez a cirurgia bariátrica, emagreceu pra caramba, e aí falaram, perdeu a graça, não pode mais trabalhar. Total. O Jonah Hill aconteceu a mesma coisa. O Jonah Hill emagreceu esses tempos aí, e eu até... Assim, eu não quero dar fake news, mas é que, se eu não me engano, tinha alguma relação com a saúde dele de fato. O fato dele ter emagrecido. E isso não foi questionado, cara. Isso que eu fico puta. Porque, assim, quando é... E assim, esse tipo de coisa viraliza na internet, as pessoas ficam achando que é só uma coisa viral, mas é muito real. As meninas magras fazendo TikTok, comendo pizza, hambúrguer, não sei o que, da puta que pariu, dá muito mais visualização do que uma mulher gorda fazendo yoga ou fazendo um exercício, se exercitando, sabe? E eu fiquei pensando nisso, que quando a pessoa é gorda, a pessoa questiona a saúde dela, né? Não, mas eu quero que você emagreça porque eu tô preocupado com a sua saúde. E aí, quando essa pessoa gorda emagrece, como foi o caso do Jonah Hill, ou do Leandro Hassum, ou da Melissa McCarthy, ou da Adele, ou de umas 300 pessoas, a pessoa sempre fala assim, nossa, ele emagreceu, ficou bonita, ele emagreceu, não sei o que lá. Ninguém nunca pergunta assim, putz, será que ela está com hipertireoidismo? Essa pessoa tá bem? Será que essa pessoa... Essa pessoa emagreceu tanto em 2 meses? Será que essa pessoa está com depressão? Será que ela tá saudável? Exatamente. É meio bizarro mesmo. É meio bizarro, porque a gente acaba alimentando... Essas histórias acabam alimentando também distúrbios de todo mundo que tá assistindo, né? Porque é isso, você vê uma atriz famosa que era gorda e agora é magra, e aí você fala, se ela pode, eu também consigo, aí eu paro de comer, começo a colocar tudo para fora, não me alimentar direito, só que aí eu não sei que a mulher fez, sei lá, uma redução de estômago, fez... eu como pessoa gorda que convivo numa família onde as pessoas não são gordas, eu já ouvi todo tipo de solução a respeito do que eu poderia fazer para emagrecer. Então, tudo que você pode imaginar já me foi apresentado. Inclusive, tem negócio de costurar um negócio na língua para você... É tipo bizarro. Colocar um balão no estômago, tirar a parte do estômago, emendar a parte do intestino delgado direto no reto para poder sair mais rápido as coisas de dentro de você. É tipo... Meu Deus. tipo intervenções cirúrgicas que tem uma galera fazendo, emagrecendo pra caralho, ficando não saudável, porque se você faz esse tipo de coisa sem acompanhamento médico e só por emagrecer, você vai cagar a sua saúde, vai ficar sem vitamina, vai ficar sem um monte de coisa, e não tem ninguém questionando, né? Tava vendo quem que foi, agora na pandemia, que a gente até teve que desligar, que a gente aqui em casa tem a mania de assistir Ana Maria Braga, quando a gente tá de boa pela manhã. E aí ela estava entrevistando Marília Mendonça. E a conversa inteira foi sobre o fato dela ter emagrecido. Ah, não. Nossa. Nossa, olha como você tá bonita, tá toda bonitona agora, olha que maravilhosa, tá bonitona. Ela já era uma mulher maravilhosa, super bem-sucedida. Eu não estou aqui questionando se, pelo que eu entendi, ela emagreceu de uma maneira acompanhada por médico, por uma questão de saúde, porque estava atrapalhando ela. Mas assim, sabe? Ela já era linda, ponto. E para que ficar a entrevista inteira falando sobre isso? Eu sempre lembro de uma entrevista da MC Carol que perguntam pra ela assim... Alguém pergunta alguma coisa do peso dela, de uma mulher magra, quando comparam ela com uma modelo, com uma mulher magra. E aí ela fala assim, essa pessoa já saiu na capa da Vogue? Porque eu já saí. É isso que importa. E aí ela, tipo, fica maravilhosa na entrevista e fala isso. E se eu fico imaginando que se eu tivesse numa entrevista e alguém perguntasse do meu corpo, eu ia falar justamente isso. Eu ia puxar justamente pra esse lado do talento e desse questionamento.
amiga Fernanda, queria que você fizesse seu comentário sobre o clipe da Anitta. Girl from Rio. Quero. Por favor. É o meu comentário polêmico. Porque é isso, a Anitta ficou famosíssima, porque ela puxa umas pautas sociais, assim, vai puxando e vai fazendo, né? E aí teve uma época que ela tinha um corpo de balé, tinha as mina gorda, tinha umas pessoas que viviam com deficiência no balé dela, etc e tal. Aí fez o clipe Girl from Rio, que teoricamente é para desmistificar o que é a garota de Ipanema, né? Para trazer a garota do Rio mesmo, que é lá de Honório, que tem corpos reais. O clipe tá cheio de mina gorda, mina negra maravilhosa. Clipão. Aí ela vai fazer o quê? Apresentar essa música para os gringos, porque ela tem carreira internacional. Que vergonha. Todas as vezes que ela se apresenta para o Tonight Show, The Late Show, O Jimmy não Fallon sei da quê, vida. o balé todo de minas magras, magérrimas, que nem parecem brasileiras. Não, aí não, ela justifica toda vez dizendo que ela não pode, principalmente por conta do Covid, levar as bailarinas do Brasil para lá, entendeu? Porque é uma grandíssima mentira, porque ela já fez coisa antes. E ela leva a família inteira, não pode levar as bailarinas dela, gente. Me poupe, sabe? Pega bailarina gringa padronizada, e aí justifica falando que são os programas que pedem. Não é não. Se eles estão chamando, vamos combinar. Até parece que nos Estados Unidos não tem uma mina gorda que dança pra caralho. Tem a santa paciência, né? Pelo amor de Deus, total. E aí eu acho que, tipo, uma coisa que eu queria puxar disso, que eu acho que eu tento trazer pra minha vida de artista. Eu vou falar produtora, mas quando eu digo produtora, não é produtora. É, tipo, uma artista que produz coisas. Que é o seguinte, eu me lembro que na segunda temporada da websérie que eu participo, Manu, no YouTube, disponível pra você assistir quando você quiser, de graça. Eu lembro que a gente fez uma cena, que era eu e a Alice Carvalho, e aí a gente tava fazendo a cena e tal, e aí o John, que era o diretor, pediu pra gente olhar a cena, pediu pra gente assistir. Era uma cena que a gente meio que montou todo mundo junto ali na hora. Tinha o roteiro, a gente não tinha ensaiado, e aí como mudou a locação, quando a gente foi lá, tipo, meio que montou as atrizes junto com o diretor e tal. E era uma cena meio assim, after sex, aquela coisinha e tal. Tipo, tem que pôr a roupa e sair. E aí na cena eu usava uma calça jeans que ficava bem certinha em mim. Não era uma calça minha, era uma calça da galera do figurino. E aí ficava bem certinha em mim. Então quando eu sentava, ficava tudo, as bainhas pra fora. E aí, gente, tudo bem, tudo certo. E aí um top e uma blusa por cima. Uma blusa daquelas transparentes. E aí na cena eu tinha que colocar a blusa por cima. Eu colocava primeiro o sapato, eu acho, e depois a blusa por cima. E tinha um plano, um take, que eu ficava sentada em primeiro plano de costas e a Alice atrás, de frente pra câmera. Então, as minhas costas inteiras ficou pra fora. Porque eu tava com um top e com a calça que marcava tudo. E aí ficou pra fora. E aí, a gente foi assistir a cena, né? Todo mundo junto depois pra discutir. Porque o John faz uma co-direção com a Pri também. Então, a Pri foi assistir a cena. Foi todo mundo ali assistir pra ver se tava tudo certinho, né? E aí eu assisti a cena, e aí eu olhei, e eu vi o meu corpo. E eu já me questionei. Eu vi ali que tava minhas costas pra fora, que tava minha pancinha pra fora, que tava tudo pra fora. Me questionei, pensei, olha só como é horrível, como a aceitação do corpo, ela é diária. Ela é difícil, não é tão fácil quanto parece. Pensei na minha cabeça, tomara que tenha dado ruim e a gente peça pra regravar, porque aí eu vou pedir pro John pra mudar de posição. Não tô brincando pra vocês, gente. Não falei isso, mas pensei na minha cabeça. Tô admitindo aqui agora. Imagina. E aí pensei e tal. E aí todo mundo falou assim, tá linda a cena, foda. Melhor cena de vocês. O que eu ia fazer? Eu não ia pedir pra regravar. Tipo, a equipe inteira falou assim, melhor cena de vocês. Eu ia fazer o quê? E aí depois, por um momento de sensatez, entendeu? Meu anjo da guarda foi lá e pegou na minha mão. E falou assim, isso daí é o que você pode fazer pra representar o seu corpo. Isso daí, você deixar essa cena passar, não falar nada e falar, estou linda, gata, maravilhosa nessa cena, tomara que alguém assista e pense, que legal, essa atriz tem o mesmo corpo que eu, que era o que você queria que tivesse acontecido com você quando você tava assistindo alguma coisa. Então, cara, é muito importante que a gente questione isso e que a gente coloque as pessoas diferentes ali, sabe? Sabe The Fosters? Sei. Que é aquela série que tem
Duas Amo. Sapatão, que tem Amo, vários novelão. filmes adotados. Então, tem um spin-off dessa série que chama Good Trouble, que são as duas irmãs, uma dos órfãos aí, que foi adotada, e elas são mais velhas, assim, tipo, segue a vida delas morando juntas e se mudando de cidade, enfim. Aí elas meio que mudam pra, tipo, uma república, assim. E aí tem uma menina que, inclusive, essa série é ótima pra tipo, representatividade contemporânea, assim, porque ela é bem ampla nesse aspecto. Eles giram em várias questões necessárias. Mas tem uma menina que ela é uma blogueira body positive. Mas ela é uma mid-size, assim. Ela é mid. E aí, tipo, ela fala muito sobre body positive nas redes dela. Fala muito disso. Mas na série, eles mostram meio sutilmente. É muito legal o jeito que eles fazem. O processo dela de, tipo, maquilamento dessa aceitação. Então, tipo, as fotos, mesmo quando ela falando de aceitação, tipo, dela de lingerie, ainda assim eram nas melhores poses e melhor ângulos, e ainda assim ela passava uns facetunes para diminuir a celulite, mas não ter tanto, porque tem um limite, né? O limite do quanto você pode ser gordo pro público. Tipo, ok, posso chegar até esse ponto, mas se eu passar esse ponto é um absurdo. Do quanto você pode ter celulite, não sei o que, o quanto é bonito e aceitável socialmente para falar, ok, positividade em relação a isso. Não... E aí é muito legal, porque ela conhece um cara que é tipo, ele é muito, muito, muito padrão, ele mora lá com eles também, e ele tá viúvo e não sei o que, não sei o que lá, e eles entram meio que numa friend zone. Ele se apaixona por ela, mas ela acha que um cara desse nunca ia se interessar por ela. Então, nessa friend zone, ela começa a ser vulnerável. E tem uns dias que ele tira umas fotos dela, assim, tipo, normal, tipo, super lindas, assim, e posta essas fotos. E ela fica, tipo, abismada de muito, 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 muito puta. De, tipo, como ele pode ter exposto ela. E aí eles têm uma cena que é um diálogo maravilhoso para uma série dessa que fala, gente, pautas importantes. dele super falando qual é a justiça que tem nisso, qual é a sinceridade que tem em tanta gente que, tipo, olha para você e quer ser que nem você e você não é sincera com essas pessoas o suficiente, sabe? Esse lugar do preach, né, da gente orar uma ideia de como a gente tem que viver nossa vida, mesmo por mais que seja falando da nossa própria vida, a gente está orando uma tendência, né, influenciando as pessoas de uma maneira. A gente esquece que a internet é acessível para crianças também, até, sabe? Sim. E é um pouco desse lugar, assim, tipo, até no audiovisual, em filme, em série, até nesse meio dessa aceitação, é tipo, o quanto, até quando a gente pode colocar, sabe? Qual o limite da cor da pele que a gente pode colocar alguém? Não por uma pessoa negra, mas não pode ser muito, tá? Tem que ser um pouco mais... Retinto não, vamos ali. Retinto não. Tipo, tem que ser uma mulher gorda, mas tem que ser uma mulher gorda bonita, porque sabe o quê? Tem que ser, tipo, minimamente aceitável para olharem e acharem estranho e não sei o que lá. E é isso, tipo, é a coisa do pão de circo entra muito aí. No audiovisual da publicidade, nossa, assim, tá absurdamente isso. Eu já tive produtor falando, cara, fica nesse tamanho, porque se você engordar, você vai ficar plus, tem muita gente no mundo plus size e não vai dar certo para você. Fica assim, não emagrece porque tá abrindo nicho, não sei o que lá. É tipo, tu fala, cara, onde que tá a representatividade moldada dessa coisa, tá? É completamente encarcerada, assim. A gente tem que... O que a gente precisa entender disso, que a gente tá aqui falando de diversidade, é que isso afeta as atrizes que são extremamente padrão. Então eu vou citar aqui 2 casos, porque eu lembro muito bem que tem na minha cabeça, mas se você caçar no famigerado Google, você vai achar um monte. O primeiro que eu queria falar é da Lily Reinhart, que é a atriz de Riverdale, que eu amo, melhor atriz deste elenco, sou fã demais. Ela fez também As Golpistas. E hoje em dia ela fala muito sobre corpo e sobre saúde mental. E a Lily, ela sofreu muito porque ela primeiro que ela é uma mulher peituda. E ela faz uma adolescente. Então aí a gente já tem algumas questões que devem ter rolado ali na hora de falar pra ela, das roupas e não sei o quê. Ela já comentou que às vezes ela saía da gravação chorando porque ela tava se achando gorda quando ela se olhava ali no audiovisual. Então a gente tem essas questões e também, que aí as duas que eu vou falar tem o mesmo caso,
que ela teve um caso de depressão. E aí, pra quem não sabe, na depressão você pode ou emagrecer muito ou engordar muito, porque o seu metabolismo, ele muda porque você tá depressiva, então tá tudo diferente ali no seu corpo. E no caso dela, o metabolismo dela mudou e ela começou a engordar com mais facilidade. Não é nem que ela estava engordando, é que ela engordava com mais facilidade. E isso trouxe pra ela grandes preocupações, porque ela falou, eu vou perder o meu emprego, eu estou completamente fodida, entendeu? Eu sou uma figura pública, eu faço uma série gigante, internacional, estou cagada, fodida da cabeça, e aí uma solução aí que ela achou pra enfrentar isso foi falar sobre isso publicamente, que eu achei muito corajoso. E uma outra atriz que eu queria colocar, que é mais padrão ainda, se é que é possível, é a Sophie Turner, que é a Sansa de Game of Thrones. E eu sempre fiz a brincadeira de que eles poderiam deixar a Sansa parada, e aí a câmera filmando ela por 5 minutos e eu ia ver, tranquilamente. Eu ia ficar lá olhando pra cara dela, porque eu acho ela belíssima, realmente. Ela lutou contra a depressão por muito tempo, porque ela cresceu num set de filmagem, então ela teve essa pressão, né? Ela era adolescente e tal, então ela sofreu muito por isso. Por causa da depressão, o metabolismo dela mudou também, por isso que eu falei que era a mesma questão da Lily, né? E ela começou a engordar um pouco. Só que o que aconteceu? As pessoas na internet começaram a reparar que a Sansa tinha engordado. E a Sansa não pode engordar. Porque se a Sansa engordar, as pessoas vão achar que a personagem está grávida. Porque só existe uma única razão pra você engordar na sua vida inteira, que é você ter engravidado, né? Você não pode ter questões de depressão, por exemplo. Ou morar numa porra de Game of Thrones, naquele lugar desgraçado, e não ficar desgraçada da cabeça e não engordar. Não pode também. Porque seria uma ótima justificativa de roteiro. Mas enfim. Aí, a galera da produção começou a pedir pra ela segurar a onda. Segura a onda aí na sua depressão, meu amor, porque a galera da internet tá reparando que você tá engordando. Gente, você imagina... Não, existem matérias e matérias, que é tipo as 10 mulheres mais lindas, e aí é encontrando os defeitos dessas mulheres. Aí entre as mulheres tem lá a Megan Fox, que durante muitos anos foi o padrão, né? O rolê, tipo, nossa, que mulher gostosa. Aí a foto do dedão da Megan Fox, que faz ela ser nojenta. Olha que coisa horrorosa, porque o dedão dela é diferente. A pele da Rihanna não é perfeita. A não sei o que. E aí você vai vendo, tipo, falam mal do sorriso da Julia Roberts, entendeu? Nossa. Não, e porque o padrão também, tipo, no audiovisual, ele é montado. A gente acha que a Rihanna é daquele jeito, mas ela não é. Tipo, a gente acha que essas pessoas são... Que elas têm maquiagem, que elas têm procedimento estético o tempo inteiro, que elas têm edição, que elas têm tudo aquilo, iluminação, tudo isso acompanhado 24 horas por dia. E aquela pessoa é uma pessoa tão real quanto você, que vai acordar de manhã e não vai ter nada disso. E você... Sabe aquele comentário maldoso, estúpido, que as pessoas falam, nossa, eu vi a Camila Pitanga pessoalmente na padaria. Ela não é bonita, igual na televisão. Nada, nossa, na televisão é muito mais bonita, muito mais magra, muito mais alta. Óbvio que ela vai tentar ser retratada de uma maneira assim. Gente, o cinema, a iluminação do cinema, quando ele foi inventado, ela foi pensada justamente, tem a iluminação das estrelas, que eles falam, né? Pensado em como deixar os rostos das mulheres mais bonitos e mais finos. Tanto que você vê os filmes branco e preto, a iluminação era sempre voltada meio que para cá, num triângulo para cá, assim, para iluminar justamente o centro do rosto das mulheres, assim. E aí, por isso que todo mundo acha que, sei lá, Bette Davis, que Audrey Hepburn, todo mundo, Elizabeth Taylor, todas elas eram esse ápice de beldade, porque elas eram postas num frame como se fosse literalmente um quadro. Elas estavam ali para retratar uma semiótica, para representar um simbolismo de beleza. Não é sobre, tipo, o papel dela em si. E a gente vai além, assim. O cinema, no início, película. Película, por mais que tenha uma qualidade, você não vê tanto detalhe, assim, né? Você não vê os detalhes de ruga, tem umas coisas que fica meio embaçadinho, e passou. Não tem textura, e aí, né? chegou o digital, com os 4K, 8K, 20K, que mostra todas as suas ruguinhas. E aí a galera gasta dinheiro com pós-produção para embaçar a imagem. Então, assim, eu já estive... Gente, é o auge, né? É o auge. Não, e o rolê, tipo, eu morei em Los Angeles um tempo e a gente fazia umas tours, que era a turma de cinema e tal, e a gente levava eles para conhecerem vários
processos dentro do audiovisual de Hollywood. E aí, uma vez, a gente foi para dentro de um lugar onde eles faziam o tratamento de cor de filmes hollywoodianos. E aí, eles mostraram pra gente o que eles estavam fazendo naquele dia. Eu fiquei impressionada, porque eles estavam tratando o Ghostbusters, a versão com as mulheres. Eles estavam aí eu falei assim, nossa, então eles vão mostrar uns efeitos visuais, né, que tem as coisas, né, umas luzes. Não, tipo, a sequência toda era dedicada a tirar o pé de galinha da personagem principal. Era isso. Emagreceu um pouco a Melissa McCarthy. Não, emagrecer eles não emagreceram, mas o pé de galinha parecia que não tinha. Era tipo frame a frame, exatamente tipo Photoshop, tirando o pé de galinha da personagem, sem ser a Melissa McCarthy, a outra. A Kate qual que é o McKinnon, nome? não. Como é que é a outra? Não. Enfim, Não sei. mas Enfim. estavam lá fazendo o pé de galinha dela. Porque, e aí tipo, meu questionamento é: de quem vem a ordem de tirar o pé de galinha? Será que a ordem vem do executivo, que vê aquilo dali e fala, a gente precisa tirar o pé de galinha? Será que vem da atriz, que essas atrizes grandes já têm uma voz, assim, será que dá para tirar o pé de galinha? Porque é possível, né? Mas eu acho menos provável com essas atrizes em si, Sim. né? Será que vem do diretor? E o porquê, né? Por que você não pode ter um pé de galinha? Mas será que é uma coisa já pré-imposta? Não sei nem se é uma ordem. Acho que é uma coisa, tipo, do audiovisual que já é tá implícito, né? Quando vai pra pós, já tem que fazer. Implícito, Eu acho que faz sentido ser uma coisa meio implícita, porque se vocês pararem pra pensar aqui, quanto você usa? 36, 38, 40, 42, 44, 46, e aí vai. Nos Estados Unidos, o primeiro tamanho é o tamanho 0, tá? E o tamanho 0 é o tamanho ideal. Entendeu? Tipo assim, quando você abre a matéria, tá assim, fulana de tal não cabe mais no tamanho 0. O nome do tamanho é tamanho 0, gente. Algo de errado não está certo. E tamanho 0 é tipo 32, assim, é tipo infantil real. Gente, é muito pequeno. Muito pequeno, juro. Não é 38, é tipo uns 32. 34, e assim, eu sei que são outros corpos. Eu sei que elas não têm quadril, eu sei que elas não têm bunda, eu sei que elas não têm coxa. Sim, não estou generalizando, né? Mas assim, eu sei que é outro padrão, que o corpo europeu, né, e estadunidense é diferente. Eu sei disso, óbvio. Aqui é impossível você fazer uma calça que não entre num quadril. Mesmo assim, tem marcas que insistem em fazer. Mas seria economicamente inviável, porque a maioria das mulheres tem quadril e tudo mais. Então é claro que se a gente, Brasil, tivesse um tamanho 0, seria outro tamanho. Seria um outro tipo de calça, pelo menos, né? Óbvio. Mas assim, chamar tamanho 0 já é problemático. Você já vê que estruturalmente, socialmente, já tem ali uma questão implícita que é complicada de corpo, né? Não, o rolê da roupa é um ponto que eu não resolvi até hoje, assim, porque se você pergunta pra mim qual que é o meu estilo de roupa, o meu estilo de roupa é a roupa que serve. É isso. Eu não sou uma pessoa que vai ficar caçando, porque é isso, tenho traumas horríveis de ir a comprar coisa. Porque você não acha no shopping, você não acha em porra nenhuma. E modelagem é uma coisa muito cruel, a coisa de modelagem, né? De tipo, a gente tem até o 46, e o 46 das lojas são tipo 40, o 44 são 38, você não tem, gente, vocês não tem 46, vocês não tem 44, não existe isso. Não existe essa representatividade. Tipo, lojas plus, tipo, nada sem identidade, porque é justamente isso. Tipo, mulher maior não tem direito de ter estilo próprio. Não tem direito de se vestir bem. Não tem direito de fazer parte da moda. Mas eu acho muito importante, porque, tipo, dentro do cinema, em série, isso também tá mudando. Tipo, essa coisa de, tipo... Sempre quando começou, assim, nos 2010 da vida, né? Tem muita coisa de, tipo, o sofrimento da mulher gorda. Então, tipo, tinha, tipo... filmes desde Preciosa, a Hairspray, coisas assim, sabe? Tipo, que era sempre, tipo, voltado em, tipo, mulheres gordas que sofrem por serem gordas. E é isso, a vida delas é baseada nisso. Elas não têm identidade, elas não têm respiro, elas não têm nada além disso. Mas depois começou a vir, tipo, Ryan Murphy começou a aparecer com suas séries maravilhosas, com Glee, etc.,
E aí surgiu um ser humano que eu acho um nome muito importante para esse movimento contemporâneo, chamado Barbie Ferreira, Perfeita. em Euphoria. Amo. E eu acho que foi o primeiro papel que eu vi de uma menina gorda, jovem, que é isso. confiante por si só. E é isso, e ela tem personalidade, ela se veste bem, tipo, na série, a pessoa que mais tem estilo naquela série é isso, ela é confiante, ela não tem problema com o peso dela, e a vida dela não gira em torno disso. A representação dessa garota é tipo, é o marco do que tudo que eu queria ter tido quando eu tava crescendo. Com 14 anos de idade, sabe? Eu lembro muito de Fora de Série também, que tem a personagem que é gorda e que não é. Que inclusive disso. é a irmã do Jonah Hill, maravilhosa. É. Eu até pus a Barbie Ferreira aqui numa representação dessa personagem que ela tem e tal. Tem o que ela faz com a imagem dela. E aí ela faz uma coisa que é o que a gente tava falando, Vicky, que a gente gostaria de fazer e que a gente talvez não tenha chegado aí porque a gente não tem a voz que ela tem. Ela não é a atriz gorda. Não tem as roupas que ela tem. Não tem as roupas, não tem a conta bancária, não tem várias coisas. Não tem esse emprego maravilhoso, porque Euphoria é um emprego que eu gostaria muito de ter. Mas ela não é a atriz gorda. E isso é muito maravilhoso. Pra mim, ela conquistou o que ela tinha que conquistar. Tipo, ela é a Barbie Ferreira, sabe? Total, ela fez um filme depois chamado Pregnant, que é bem estilo desse que eles falaram agora. Tipo, são duas melhores amigas, é uma magra e ela. Mas, tipo, não é a magra e a gorda, sabe? É uma menina, tipo, elas eram melhores amigas na infância. E aí, a menina, elas estão, tipo, no terceiro colegial e não se falam mais. Ela ficou meio rebelde, a Barbie Ferreira, e a outra virou patricinha, não sei quem, sei lá. E a menina fica grávida, e ela precisa abortar. E a única pessoa que ela confia no mundo pra falar isso é a Barbie Ferreira. Ela vai lá, bate na porta dela e fala, então, eu sei que a gente não se fala há uns anos, e não sei o que, não sei o que lá, eu sou uma escrota, mas eu preciso abortar em tal lugar. E aí o filme é sobre essa jornada delas, tipo, indo pra outro estado, porque é o único lugar que dá, alguma coisa assim. E, tipo, a Barbie Ferreira é essa mina completamente confiante, que acaba sendo lésbica, mas isso não é um fato. Não é tipo, ai, a menina rebelde, gorda e lésbica, esquisita, sabe? É o traço mais legal. Ela é justamente, tipo, a melhor amiga que a outra percebe que quer ser, sabe? Uhum. Que ela, tipo, puta, eu sou igual a todo mundo, eu quero ser igual a todo mundo. E ela não faz questão nenhuma, tipo, simplesmente, tipo, unapologetic, sabe? Uhum. E aí, cara, é ótimo, porque ela emana nesse filme Barbie Ferreiragem, assim. Nossa, ela é muito perfeita. E os lookinhos, assim, eu acho que tudo. Eu acho que as personagens da Barbie são muito importantes. Inclusive, esse filme que a Vicky falou vai estrear no HBO Max, quando chegar aqui no Brasil, em junho. Eu acho que o papel que ela põe socialmente também é muito maravilhoso, assim, tipo... Ela vai pras premiações com sleep dress, entendeu? Ela vai com vestido de fenda. Ela vai com roupa grudada. Ou seja, ela é perfeita. Ela não tem que esconder. Ela é perfeita. E aí eu queria falar da Carol Lanes, que é uma atriz brasileira, que o TikTok dela viralizou. Que é aquele TikTok que ela fala, que a pessoa pergunta pra ela por que ela não tá mais na Globo, por que ela nunca mais fez novela. Não, contextualiza. Essa menina, quando ela era pequena, ela fez a menina de Avenida Brasil. Uhum. Ela não é ela? É ela mesma. Então todo mundo conhece ela porque ela fez essa, mas umas 2 novelas como criança, assim. Também, isso, não foi? Exato. Aí ela teve esse TikTok que viralizou e tal, aonde perguntavam pra ela por que ela não tava fazendo novela, tipo assim, cadê você, meu anjo? E ela falou que falaram que se ela quisesse continuar fazendo novela, ela tinha que emagrecer. E que os únicos papéis que foram oferecidos pra ela, né, antes daquele contrato que ela já tinha acabar, foi uma personagem pra Malhação, pelo que eu me lembre, que era uma personagem gorda. Então ela tinha a personalidade da personagem ser gorda, não era de uma maneira positiva, era de uma personagem que ia sofrer por conta disso. E aí ela disse muito sabiamente que ela repensou o que ela gostaria com a carreira dela e viu que não era por aí que ela queria ir. De imaginário, ela é uma atriz extremamente talentosa, uma atriz mirim, entendeu? Tipo assim, começou com a mesma idade da Bruna Marquezine, entendeu? Poderia ter seguido no mesmo caminho de carreira.
A diferença é que a Bruna Marquezine é uma mulher extremamente magra, com model type, e a Carol não, né? E a gente tem aí uma questão de imaginário. O próximo papel que foi oferecido pra ela foi de uma personagem cuja personalidade era ser gorda. E cujas pessoas viraram pra ela e falaram: se você quiser mais, você vai ter que emagrecer. E lembrando aqui da Bruna Marquezine em si, que sofre pressão estética o tempo inteiro. As pessoas ou Ela reclamam sofre que ela body engordou, ou shaming reclamam que ela tá direto. magra demais. É isso. O dia inteiro. Ela pode estar magérrima ou não magérrima, então. Vão continuar falando dela. Exatamente. E aí eu acho que a gente entra em alguns outros exemplos positivos. Acho que a Carol é um exemplo muito positivo, apesar de eu achar muito triste essa resposta que ela deu, porque eu acho que she deserved better. Porque ela é uma atriz excelente, ela tinha mesmo era que tá trabalhando, entendeu? Mas acho que é um exemplo positivo, porque ela tá expondo uma coisa muito forte, importante. E quando isso viraliza, isso é mais importante ainda. Porque as pessoas que contratam atores, talvez parem pra pensar um pouco sobre isso. A gente tem a Barbie Feira, que a gente já falou. A gente tem a Fabiana Carla, que é uma atriz, assim, muito conhecida no Brasil, né? Já fez o Ratotal, já fez várias coisas. Que é uma atriz que eu nunca tinha ouvido ela falar sobre o corpo dela antes, até recentemente, né? E até tem uma matéria aqui do hypeness.com, que ela postou, não faz muito tempo isso, que ela postou uma foto de biquíni e tal, e ela falava, tipo, super maravilhosa, linda a foto, ela tá linda também, e falando que o corpo dela tá lindo, tá show e não sei o quê. Eu queria destacar um trecho da matéria, que eu fiquei um pouco chateada, porque a matéria é uma matéria que está exaltando a Fabiana Carla, e falando de autoestima e aceitação, e que ela fala que o corpo é o que a mente acredita. Que é uma frase maravilhosa. O que eu acho chato aqui no Brasil é que muitas dessas atrizes, que são atrizes maravilhosas, acabam sendo colocadas na coisa de comédia, né? Uma comicidade, é isso, só cabe no Zorra Total. É só Não, meu amor. comédia. Não. E aí a gente pega também o exemplo da Lizzo, né? Que é uma cantora maravilhosa. Cantora, que eu amo meninas. de paixão. Ela é cantora. Meu querido, eu sou cantora! E ela é uma cantora maravilhosa. A Lizzo participou, inclusive, das Golpistas, o filme da Lily Reinhardt, que eu falei. Ela faz uma participação especial como uma stripper, a única stripper gorda que tem, tá? No filme, só isso que eu queria falar. E rolou uma coisa muito louca, assim, porque a Lizzo, ela dança, ela arrasa, né? Tipo, ela faz shows, enfim, um monte de coisa. E começaram a fazer o quê? O que fizeram com ela? Uma chance. Questionaram a saúde dela. E aí ela teve que se prestar ao papel, porque é aquela coisa, né? A pessoa tem que se prestar ao papel de filmar a rotina de treinamento dela. Rendeu um vídeo lindo. É um vídeo lindo que tem no Instagram dela. Acho que é o vídeo dela com mais, tipo, acho que é... Se a pessoa não sabe quem é a Lizzo, já deve ter visto o vídeo, pelo menos. Que ela narra e fala disso e mostra o treino dela e tal. Mas que é isso, né? Tipo... Ela é uma pessoa da indústria da música dos Estados Unidos e, tipo assim, foda, entendeu? Concorreu ao Grammy, sabe assim, essas coisas. A pessoa tá num outro patamar e ela ainda tem que se prestar ao papel de filmar a rotina de exercícios dela pra mostrar que ela é uma pessoa saudável. Só que eu achei legal que ela reverteu. Ela jogou o jogo pro lado dela, sabe? Então ela fez, falou isso, falou, se você tem um problema com o meu corpo, o problema está em você, não está em mim. E ela posta muita foto de biquíni. Ela posta a foto da bunda dela lá. Esses tempos viralizou que ela ficou bêbada na casa dela e mandou uma DM pro Chris Evans, que é o Capitão América. Eu achei essa tour maravilhosa. Quem nunca, entendeu? Enfim, ela tá vivendo a vida dela, sabe? Sendo quem ela é, assim. E é basicamente isso. Tipo, se você repete pra você 10 vezes por dia, sou uma baita gostosa, vai automaticamente começar a acreditar veemente que você é uma baita gostosa. Porque mesmo assim, a gente reafirma o tempo inteiro as nossas inseguranças, né? Uhum. Tipo, é muito automático a gente se olhar e falar, nossa, tô com olheira. O tempo inteiro a gente afirma coisas que são ruins ou que são incômodas. Presta atenção quantas vezes você faz isso por dia. Automaticamente, porque o normal é a gente se deteriorar. O normal, o aceitável, alguém te elogiar e você deteriorar o elogio da pessoa.
Nossa, mas Uhum. você tá linda com essa blusa. Ai, mas ela é tão velha. E aí entra o lado oposto disso, que é, tipo, se aceitar no conforto da existência, sabe? De, tipo, de não, cara, tô gata, tô de pijama. Nossa, fico linda, acordo linda demais. Quanto mais prático isso é, mais incomoda as pessoas. Mas o público fica, tipo, como você pode se conformar consigo mesmo? Tipo, se conformar no sentido mais bonito, tipo, cheio da palavra, né? Que é o que a Liso faz. A Liso simplesmente aceita a existência dela, tipo, sem se desculpar. Não preciso me desculpar no mundo por ser do jeito que eu sou. E isso incomoda demais, porque as pessoas começam a falar que ela tá romantizando a obesidade. Não, por que uma pessoa vivendo tão bem, tão integralmente consigo mesma, por que automaticamente você tá dizendo que ela tá romantizando uma falta de saúde quando ela está saudável consigo mesma, sabe? Ah, não, e a gente não vê ninguém falando que estão romantizando o distúrbio alimentar, a bulimia, com a quantidade É, de mulher que posta barriga negativa na internet, jejum intermitente, o caralho é intermitente de quatro. 8 horas. Aí você fala, tomar no cu, né? Isso daí que é uma, né? Você liga a televisão e você vê essas meninas que tem, que chamam de, como chama? Que uma coxa não encontra na outra, que eu acho horroroso, gente, parece Barbie. Thigh Gap. Eu no Tumblr tinha pastas e pastas de Thigh Gap. Eu também, na minha adolescência, o meu sonho era ter as coxas separadas. E aí um dia na minha cabeça baixou a simples frase que diz: Beyoncé nunca teve uma Thigh Gap, eu quis ter uma Thigh Gap na vida. Por que, É que sobre você isso, quer? é sobre isso. Mas eu ando pesquisando muito uma coisa, que nessa coisa da body positivity, tem um termo que chama body neutrality, tipo, a neutralização do corpo. Então, eu acho tá sendo muito mais interessante para mim como movimento, porque o movimento da positividade do corpo, ele vem muito nesse espaço de ai, você é linda, esse lugar estético. Então, é tipo, para enfatizar seu corpo, sexualizar seu corpo, comercializar ele esteticamente falando. E esse lugar da neutralização do corpo é olhar seu corpo mais pelas coisas que ele é capaz de fazer do que como ele visualmente significa. Que legal isso. Se parar para pensar, visualmente nosso corpo não faz muita diferença. Por isso que eu acho o teatro tão interessante nesse sentido, assim, ele tem essa coisa de... Eu lembro que eu não queria fazer nenhuma tatuagem, porque tinha professores de teatro que falavam que no palco você tem que se distanciar o máximo de você. E eu acho muito interessante essa ideia de que o nosso corpo, ele é muito mais do que ele aparenta ser para as pessoas, mas ele tem a capacidade de fazer trocentas milhões de coisas que a gente não subiu ainda, sabe? Total. Então, acho que é muito mais nesse lugar de entender, tipo, porque aí entra muito essa coisa da alimentação intuitiva, essa coisa de, tipo, viver nossa vida e olhar para o nosso corpo intuitivamente, de acordo com o que ele pede, não o que esteticamente a gente precisa provar para o mundo, sabe? Sim. Porque, querendo ou não, tipo, no lado do body positive, você tem que estar, tipo, tem esse lugar do, tipo, eu tenho que estar montada e bonita e não sei o que o tempo inteiro, sabe? Para me mostrar que eu sou confiante. Uhum. Mas o meu lugar de confiança com o meu corpo não tá muito distante de ser esteticamente apresentável, de ser sexualmente desejável. E sim mais um lugar de, tipo, me sentir em casa. E eu acho que é isso que todo mundo quer ser, sabe? Total. E eu acho que a representatividade justamente devia estar mais nesse lugar. Por isso que eu no começo eu falei de, tipo, cara, eu quero ver corpos diferentes por serem e não porque eles têm que ser, sabe? Porque eles têm que representar uma coisa. Estar sendo representado, só pelo fato dele já estar, ele já cumpre um papel de, tipo, ultrapassar uma jornada inteira. Você não precisa falar, olha, aqui temos um corpo preto gordo, tá? Crianças, assistam, se sintam confortáveis, sabe? Vocês existem. Sim. Não, a existência dele ali já diz por si só, sabe? Não, e acho que é uma coisa que é bom a gente falar também, que é isso, a gente está falando de representatividade, tem coisas que incomodam o público, incomodam as pessoas, porque as pessoas não estão acostumadas a ver, a ouvir. Isso a gente está falando de pessoas que não vivem com nenhuma deficiência. Se você pensa em pessoas que vivem com deficiência, essa representatividade de corpos, porque são corpos completamente diferentes, eles não são representados. E tem o rolê ainda que às vezes a gente vê um filme que retrata um personagem principal, que é uma pessoa que vive com deficiência, e aí eles contratam uma pessoa que não vive com deficiência para poder interpretar essa pessoa,
E é isso, normalmente a pessoa ganha Oscar, né? A mesma coisa que acontece com a galera dos homens cis que interpretam mulheres trans e ganham Oscar, a mesma coisa acontece com pessoas interpretando PCD. As coisas estão mudando. Tem até o filme Fuja, que eu confundo sempre com Corra. Fuja, que acabou de estrear na Netflix. E você tem uma personagem cadeirante, que é a personagem principal do filme, e é interpretada por uma atriz cadeirante. E ela Perfeito. é maravilhosa. Maravilhosa, perfeita. Assim, não escolheram ela porque ela era cadeirante, mas eu acho que ela trouxe uma vivência para aquele papel que uma pessoa que não é cadeirante não traria, entendeu? É isso. Você falou desse filme, eu lembrei que tem uma série na Netflix também que chama Special, que fala sobre uma pessoa que tem PCD. O ator principal, inclusive, é o autor da série. Ele entrou nessa vibe dos atores-autores, que eu amo, vocês sabem que eu sou muito fã. Então, que tem esse, o Please Like Me, Girls, entrou tudo aí nessa... Né, foi indo, Fleabag e tal. E é muito fofa, eu amo Special. E além de tudo, ele ainda é um homem gay. E aí ele pega vários caras, tipo, gostoso, assim, padrão, sabe? Aquele homem que você fala, nossa, que homem, que mão da porra. E aí ele vai lá e dá uns beijos nos boy. É maravilhoso, eu amo. Vamos encerrar dando aqui, então, exemplos atuais com corpos mais diversos. Exemplos positivos. Só pra gente deixar aí recomendações. Eu queria falar eu não pus aqui, mas eu queria falar do filme I Feel Pretty, que é da Amy Schumer. Confundo todas elas. Sexy por acidente. Sexy por acidente, se vocês quiserem uma coisa Acelerada, mais meninas. Pra você procurar o título corretamente. Tem no Prime Video, se eu não me engano. E é muito legal, assim. A Amy é autora do filme, né? Então ela faz umas cutucadinhas, que é uma coisa muito do dia a dia, assim. E aí tem tipo, no começo do filme, por exemplo, ela vai comprar uma saia, e aí não tem uma saia pro tamanho dela na loja, só que a loja... Isso que a Vicky falou. Só que a loja fala que ela tem tamanho XG, né? E não tem. Aí ela fala, vocês não tem tamanho GG porra nenhuma. E ela vai embora puta. E aí tem toda uma questão de que eu acho que é uma versão melhorada, muito melhorada, que a premissa é meio parecida, mas é uma versão melhorada daquele filme O Amor é Cego, sabe? Que é com a Gwyneth Paltrow. É gordofóbico para um caralho. Nossa, esse filme é muito gordofóbico. Queria também falar do Galeria dos Corações Partidos, que eu amo. Gente, Homecoming é comigo, né? Comédia romântica e coisa adolescente, chame Carolina Romano. Que é muito fofa, além de ser dirigido por uma mulher. Que a protagonista, ela é uma mulher não branca, né? E uma coisa que eu acho muito legal é que, assim, ela não é uma mulher gorda. Só que o que acontece? Ela não usa roupas... Porque, assim, já aconteceu comigo também... De eu chegar pra gravar e aí me darem uma camiseta um pouco mais... Eu, na vida, eu uso roupa larga, mas eu não uso roupa larga por causa do meu corpo, eu uso roupa larga porque eu gosto. Mas de eu ter que usar uma coisinha um pouco mais... Porque se você põe uma calça de cintura alta e põe uma camiseta mais larguinha, tá magrinha, né? Tampou ali a pochete, magra, beleza. Tem questão nenhuma ali com o corpo. Mas o filme não faz isso. Ela usa uns vestidos que marca a pochete dela, entendeu? Ela usa umas saias mais apertadas... e tal, e isso é muito legal, porque ela não é padrão, de jeito nenhum, só que ela é como é comédia romântica, né, tem muito isso de sexo, desejo e tal, ela é uma pessoa desejável, sabe, as pessoas querem ficar com ela, inclusive ela fica com o Dacre Montgomery lá, que faz Stranger Things, que é um homão lindo, que eu amo ele, acho ele maravilhoso, ele é um puta atorzão. Nossa, eu tenho a listinha, Vai, Vitória, arrasa! Vamos lá. Assim, né? Tem um que eu gosto muito, que é My Mad Fat Diary. Eu amo! É da Hulu. É uma série adolescente, é uma garota de 16 anos, uma menina gorda, e ela é principal, e é justamente tipo ok, vamos falar sobre eu ser gorda? Vamos então falar sobre a minha vida. Mas é justamente nada sobre isso, tipo... Nada sobre o capítulo, o título em si, porque não é realmente sobre ela, tipo, not giving a fuck, total, sobre o que o mundo pensa dela, sobre ela ser gorda. E então é muito bom o jeito que eles, tipo, fazem twist disso, fazem uma... This Is Us, é uma das minhas séries favoritas da vida. Eu amo também. São 3 irmãos, né, que são 3 fases da vida que eles vão mostrando a vida desses 3 irmãos, dessa família em geral. E um desses 3 irmãos é a Kate, que é a Chris May,
faz. E ela é, tipo, gorda maior. A assim. atrizona, né? Ela é muito boa. É atrizona e zero. E ok, ela lida até com peso e não sei o que ao longo da série, mas é muito sincero o jeito que eles fazem ela ser humana e como trazem toda a humanidade para a pessoa, além dela ser isso, sabe? Como eles fazem ela suprimir e, tipo, e além disso, tipo, porque eles mostram várias fases da vida, né? Eles crianças, eles adolescentes, durante esse primeiro trajeto foi muito grande as pessoas em cima dela, sobre o peso dela, e ela foi engordando cada vez mais, nananana. E como adulta, ela lida com os traumas disso e revive, se reencontra consigo mesma por conta dos traumas de gordofobia que foram lidos na vida dela. Então é bem triste. Nossa, é todos os episódios. Assim, é 100% de aproveitamento no choro. Tem que até ir segurando pra ir assistindo entre os episódios, porque Não dá. Pra maratonar é difícil. Tem um filme da Netflix com a Jennifer Aniston. É tipo comédia zona boba, mas é ótimo. Chama Dumpling. Eu não lembro como é em português. Eu vi esse Mas filme. a mãe, a Jennifer Aniston, ela é tipo a Miss. Sempre foi Miss, a vida inteira Miss. E a filha cresceu, adolescente, e ficou gorda. Tipo, não ficou com estética de Miss. Ela sempre quis que a menina fosse Miss. Aí um dia ela enchia tanto saco, tipo, de gordofobia na cabeça da filha, que um dia a filha decidiu se inscrever no concurso de Miss só pra ela provar pra mãe que não é porque ela é gorda que ela não ganha. E é muito bom, é uma comédia filme, assim, eu adoro. tipo... Aí tem aquele da Lily Collins, que, tipo, fala no oposto, né? Que chama O Mínimo pra Viver, da Netflix também. Que ela tem anorexia, mas o filme, ela vai pra uma clínica com pessoas que estão se recuperando de distúrbios alimentares. Então tem várias, todas essas perspectivas de meninas gordas com bulimia, meninas gordas com anorexia, porque a gente tem essa ideia de que, tipo, só pessoas que estão passando magras, pelo limite, né? da magreza que lidam com transtorno alimentar, né? Então tem esse glossário que eu acho muito interessante. É o rolê de que se uma pessoa gorda faz isso, ela tá fazendo dieta, né? Não é transtorno ambiental. Grace and Frankie, eu acho muito importante para falar, porque a gente fala só de diversidade e representatividade num espectro jovem, né? E Grace and Frankie, a Jenny Fonda maravilhosa, são duas mulheres depois dos 70, tipo, vivendo a vida delas. E eles lidam com a sexualidade delas, etc., de uma maneira muito aflorada. Com o corpo delas, não sei o que você falar. Então, eu acho uma série muito importante pra gente ver, tipo, corpos maduros vistos de uma maneira tão normalizada quanto o corpo de uma garota padrão de 25 anos de idade. Sabe? Total. Tem o que a Fê adora, né? Que é o Thunder Force. Eu vou falar que eu adoro. Desculpa, que a Fernanda gostou. Não, tem a Melissa McCarthy e a Octavia Spencer, são duas atrizes ótimas. A Octavia, eu sou muito fã dela. E a Melissa McCarthy, eu acho que ela é uma boa atriz de comédia. Gostaria de ver ela fazendo mais... É um filme que elas são, tipo, agentes no negócio. Elas são super-heroínas. Elas são super-heroínas. O rolê é que, tipo... Não só isso, elas são super-heroínas, mas elas são super-heroínas com mais de 40 anos, gordas, e o filme não é sobre isso. O filme é sobre elas salvarem o mundo, como qualquer outro filme de super-herói. E é claro que, tipo, como é Melissa McCarthy e o diretor é o marido dela, né? Eles são uma duplinha que ele sempre tá dirigindo ela, é comédia escrachada, né? Então, tão ricos, né? É um rolê bem... Assim, tem algumas coisas que eu fico meio... não precisava disso, podia ser um pouco mais sériozinho, não precisava disso tudo, né? Tipo, detalhezinhos de comédia que eu falo, que preguiça. Mas, se você pensa em filmes de super-herói, eu acho maravilhoso você ter duas super-heroínas gordas que, né? Que o superpoder delas é isso, maduras. E o superpoder delas não tem nada a ver com elas serem gordas, entendeu? Uma fica super forte, a outra fica invisível, e é isso. Não tem nada a ver com o tamanho delas. Eu acho sensacional. Queria ver mais. Queria ver uma Marvel colocar uma super-heroína gorda. Eu queria ver um Star Wars colocando... Eu olhar um negócio e falar, cara, olha, eu poderia ser uma super-heroína. Eu queria ter essa sensação, sabe? Eu não olho pra Gal Gadot e falo... Nossa, eu poderia muito ser. Nossa, sério, eu olho pra Gal Gadot e falo, meu Deus, eu sou horrorosa.
Mentira, porque eu acho ela linda, carismática e tal. E aí eu olho pra ela e falo, favoritos de Deus, né? Sobre isso. Não, mas eu vou fazer uma diferenciação. Por exemplo, a Gal Gadot é esse classicão, né? E a personagem também é esse classicão de Então beleza. dá match, né? Mulher Maravilha. É o match. Você vê a Capitã Marvel, eu acho que já traz um pouco mais para dentro da gente, porque aí já a mulher que tá usando ali uma camiseta xadrez, que tem o Mala gatinho. A Fernanda fica meio que a mexida vida por causa da dela- teoria da Fernanda de que a Capitã Marvel é sapatão. Então a Fernanda já fica ali. Mas ela é sapatão. Não é uma teoria, gente. Mas É uma mesmo verdade. se ela não for, cara, mesmo se ela não for, ela é uma mulher que a história dela não Ela é tá mais girando em mundana. torno de um Totalmente. homem, entendeu? E a Brie Larson também é maravilhosa, A gente não pode esquecer disso. Que ela é amor da minha vida. Mais um que eu queria recomendar antes da gente encerrar é Girls. Que assim, quando eu assistia Girls, eu amava. Eu me achava assim, a feminista, porque eu assistia Girls. Hoje em dia eu tenho muitas. Eu passo pano porque eu adoro. Então, hoje em dia eu tenho muitas críticas. Mas eu acho que a Lina foi muito maravilhosa escrevendo, apesar de eu achar a Hannah uma chata, ela foi muito maravilhosa escrevendo a Hannah. É uma personagem que não tá nos padrões, enfim, etc, etc. E ela, inclusive, questiona a amiga dela, que é super padrão, que é a menina que faz Corra. Esqueci o nome dela agora. E ela vai questionando e tal, e ela tem essa existência desse corpo ali, ela fala de sexualidade, enfim, não é sobre o corpo dela, assim, nunca é sobre o corpo dela. Eu lembro da primeira vez que eu vi. Você lembra daquela cena que eu acho que é a primeira vez que tem, tipo, a cena de sexo explícito, que ela vai na casa do Adam Driver? Acho que é a primeira temporada. É o primeiro episódio. E eu acho muito legal como, tipo, o primeiro ali decidiu desconstruir a imagem de sexo no cinema, que a gente tem como essa coisa, tipo, super erotizada e bonita, e, tipo, e dá até um desconforto, porque parece que você tá vendo uma cena real e você tá meio invadindo a privacidade dele, sabe? Porque o sexo em si não é... O sexo é feio, mas, tipo, é uma intimidade, mulher fora de padrão, tirando a roupa, ficando totalmente pelada, num plano médio, num plano aberto, dela transando com um cara, foi a primeira vez, eu acho. E eu lembro que eu assisti aquilo, assim, tipo, meio até meio desconfortável um pouco, de tipo, mano, eles estão colocando a mulher... Por quê? O quê? Oi? Tipo, como assim uma pessoa normal na TV, sabe? Pelada, transando. Pessoas normais transam. Eu acho interessante também que eu lembro que nas premiações, isso era sempre muito lembrado, né? Lembro até que rolou uma piada ali, né? Se vocês estiverem te obrigando a ficar pelada, avisa, porque a gente te salva, as piadas, porque chama muita atenção uma mulher fora do padrão pelada. Se ela não estivesse fora do padrão, essa piada não seria feita. Ia ser diferente. Não seria feita. Vicky, muito obrigada por você ter topado o nosso convite. Eu amei nosso papinho, acho que foi mara. Ai, obrigada a vocês por me chamarem. Adoro tagarelar. Eu amo falar disso, acho muito importante, assim. Queria que essa discussão tivesse vindo à tona antes. Eu queria escutar discussões sobre isso, assim. Então, por isso que é um episódio que sempre me deixou muito empolgada, porque é uma coisa que sempre cercou a minha vida como consumidora e como artista sonhadora, né, que queria viver disso na vida e pensou, nunca vou conseguir, porque não sou uma mulher alta, magra e esbelta, mas seguimos aqui na luta. E é isso, amiga, encerra, Fernanda, porque eu tô falando aqui, me corta, minha filha. Ai, amiga, é porque eu não sei o quanto que você quer falar, não gosto de interromper as pessoas, entendeu? A gente já falou quase 2 horas, o que é mais 5 minutos? Mas eu queria agradecer muito a Vicky também, eu acho que é um assunto importante, gostaria muito... Eu acho que com essa conversa eu já percebo que existe um caminho sendo construído, né? A gente começou a dar dica aqui e a gente deu uma porrada de dica de séries que existem pessoas, coisa que quando eu tinha 24 anos não existia, quando eu tinha 20 anos não existia. Era só a galera muito magra mesmo. E eu espero que esse caminho continue para corpos que não sejam 880, né? Que a gente veja mais corpos reais, corpos como o da Carol, corpos como o da minha namorada, da minha mãe, né? Então, de todas as idades e de todos os formatos, porque todo mundo é diferente, né? E é isso, espero que a gente consiga
no próximo ano, no ano que vem, poder fazer mais um episódio trazendo mais um monte de referência legal para as pessoas assistirem, sabe? Vicky, se as pessoas quiserem te achar, como que elas te acham nas redes sociais? Vicky Brusco em todas as plataformas, TikTok, Instagram, Twitter, VIKKI, Brusco de pessoas bruscas. Muito bom. E Carol, agora fala as redes sociais do Histéricas e as suas. @histéricaspod no Instagram e no Twitter. Lembrando que nós também estamos no YouTube. Você pode ver o nosso belo rosto. Olha como vi que é uma mulher linda. Olha que mulher linda. Eu acho ela maravilhosa. Você pode ver nossos hosts por lá. No YouTube youtube.com/histéricaspod. O meu Instagram pessoal e Twitter é @Carolina Romano. E o seu, Fernando Soares. E o meu @ é fer.nanda.soares. Nome comum, a gente tem que colocar uns pontos aí no meio do caminho, liga não? Também faço conteúdo no canal das Bi, tanto no Instagram quanto no Twitter. Aí é @canal das Bi. E aí você me procura lá. Normalmente no Twitter eu tô mais ativa pelo canal das Bi mesmo, dando uns retweets aí. É sobre isso, né? Mas é isso, gente. Um beijo. Obrigada mais uma vez pela sua audiência, por aturar esse bando de Maria Fifi. E até o próximo episódio. Tchau! Esse podcast foi criado, roteirizado e apresentado por Carolina Romano e Fernanda Soares. A identidade visual é de Nathalie Martins e a edição é da Agência Miragem.